Espero que vocês estejam bem. Eu estou bem. Um tanto desiludido porque esperava sol. E desde que cheguei aqui, bom, eu saí de São Paulo com chuva. Cheguei aqui, a chuva me acompanhando. Uma viagem de 5 horas, eu já fiz em 4 horas e meia. Demorei um pouco mais de 7 horas para chegar aqui. Mas cheguei. Isso é importante. Não é verdade? É bom vê-los. É bom a gente também conhecer novos rostos. A Igreja do Senhor uma comunidade que recebe desafios. Vocês estão com novos desafios. Vocês estão dentro de uma necessidade específica aqui, nesta avenida, né? Então, Deus faz assim. Deus move pessoas, situações, e Ele dá sabedoria e forças para que a gente alcance êxito no novo espiritual. Amém? E Deus abençoe vocês. Eu quero orar contigo e já agradeço aí, pastor Roberto e irmãos, pela oportunidade de estar aqui com vocês, distribuindo ou dividindo, melhor dizendo, esse tempo de estudo da Palavra de Deus, e eu quero convidar você a orar nesse momento. Senhor Deus, nosso Pai, queremos agradecer em nome de Cristo Jesus, porque de uma maneira tão especial o Senhor tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem conduzido a nossa vida, conduzido as nossas igrejas. São suas igrejas, nós estamos para servir, mas os locais onde nós fazemos parte como membro de Deus. Agradecemos pelo teu sustento, imploramos o teu favor nesse momento em que vamos refletir na sua palavra, a palavra essa perfeita e que encontra corações nas mais diversas necessidades, ó Pai. Nós imploramos que o Senhor abençoe a nossa vida, nos dando forças e construindo, ó Deus, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa ser achados como pessoas prudentes e filhos que têm buscado orientação no Senhor. E particularmente eu imploro a tua bênção que ao falar de ti eu não venha transcorrer em erros, que eu possa ficar dentro da sua vontade, nem além, nem aquém da sua revelação. E que as balizas da sua palavra possam estar na nossa vida para nos direcionar. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero pedir para você, por favor, abra sua Bíblia em Salmo 33. O nosso irmão Ismael já leu aqui do versículo 1 ao 12. Eu vou me concentrar no verso 5, ok? E vamos reler, então, este verso da palavra de Deus, que nos diz assim: Deus ama a justiça e o que é reto, e a terra está cheia da bondade do Senhor. Neste verso que eu pretendo concentrar a minha reflexão. Queridos irmãos, nós como igreja somos uma comunidade que procura o Senhor. Nós celebramos, nós confiamos, exaltamos, oramos, nos reunimos em um momento muito especial. É de celebrar o Senhor. E o verso lido, Salmo 33:5, ele não pode ser visto de maneira isolada. O conteúdo dele se expande quando nós entendemos que ele faz parte de um contexto em que o povo é convidado a louvar o Criador. Você é convidado a louvar o Criador. Deus espera que você faça isso. E o texto, então, nos diz
alguns dos motivos do porquê nós devemos louvar o Criador. Bom, pelo fato dele ser Criador, ele já merece o louvor. Ele criou você. Amém? E o texto nos ajuda, nos fortalece no entendimento de que o Senhor não somente criou todas as coisas, mas Ele preserva todas as coisas. O nosso Deus não é um Deus distante. Ele não é um Deus que está além do nosso alcance. Ele não é um Deus que criou as coisas e foi embora e deixou as pessoas viverem como se Ele não tivesse relacionamento. Ou seja, o texto em si nos conduz ao entendimento de que Deus é o Criador, Ele preserva todas as coisas e por este motivo e por tantos outros Ele merece o louvor. Nós louvamos o Senhor. Nós o adoramos na beleza da santidade dEle. E no verso 5 nos diz, vamos reler, Deus ama a justiça e aquilo que é reto. Então veja bem, a justiça é a parte de Deus. A justiça perfeita se encontra no Senhor. E quando o texto diz que Ele é reto, significa que nele não há curva, não há curvatura, não há mudança. Ele é reto hoje, foi reto amanhã e será reto para sempre. Isto quer dizer que nós podemos confiar, porque Ele não muda a sua essência. E ainda nos dirá que a terra, ela não mostra só um pouquinho da bondade de Deus. O verso nos diz, a terra, todo o planeta está cheio da bondade de Deus. Deus é bom. Deus é bom. A bondade do Senhor está em todo lugar. Eu estava no trânsito de São Paulo. Para quem já foi lá, horários específicos, que a gente costuma dizer, horário de pico, é muita concentração de carro, principalmente sexta-feira, nas principais avenidas. E se você não conseguir desviar, você tem que ter paciência. Fica preso. Aí você desliga o carro. E eu estava num desses trânsitos. Né? E quando nós estamos parados, no trânsito em São Paulo, e em qualquer outro local, você começa a prestar atenção em detalhes que quando você passa rápido, você não consegue olhar e captar. E entre tantos detalhes que me chamaram a atenção, um deles foi o seguinte. Estava próximo a uma comunidade, casas muito simples, córrego ao céu aberto, né? Crianças brincando ali no meio daquela água suja. E as casas na beira do rio, muito simples. Mas entre todas as casas, uma me chamou a atenção. É que na parede, assim, estava escrito: Deus é bom. Isso me chamou a atenção. Porque eu pensei assim, apesar de todas as dificuldades que essa pessoa enfrenta, bom, o local onde nós moramos, de uma certa maneira, já espelha o que nós temos e as nossas condições. Não é assim? Não é? E eu pensei, mesmo assim, está escrito, Deus é bom. Isso me tocou. E eu fiquei pensando assim, que embora a gente passe por privações, lutas, as intempéries da vida, o deserto, as tribulações, Deus é bom.
pensei que talvez alguém lendo aquela frase, ou aquela assertiva, aquela informação, essa pessoa poderia fazer uma réplica, dizendo assim: Deus é bom você morando neste lugar? Você tem certeza do que você está falando? Quem sabe alguém já passou por ali e sorriu, em tom de deboche. Pessoas que não creem em nós Deus. Então veja bem, o que eu quero por meio deste estudo, pensando sobre a bondade de Deus, é que a gente entenda que a bondade do Pai Celestial não deve ser pensada, em primeiro lugar, como um ato, e sim como um atributo. Entende o que eu estou dizendo? A bondade de Deus, em você declarar com a força do seu pulmão que Deus é bom, não está condicionada aos atos dele por você, mas sim ao atributo de Deus, de que ele é bom. Em outras palavras, o fato de que Deus é bom não está restrito, condicionado aos momentos de vitórias em minha vida, às alegrias que eu alcanço, ao meu saldo bancário e ao meu bom emprego. Então eu não digo assim: olha, eu descobri, Deus é bom. Ah, é? Me conte, por que Deus é bom? Porque eu tenho dinheiro no bolso, porque eu tenho um bom emprego, porque eu estou realizado em todas as áreas da minha vida, porque isto é reduzir, é um reducionismo à pessoa de Deus. O que devemos entender é que a bondade de Deus é a própria essência dele, é o seu caráter. Chamamos isto de atributo, ou seja, o ser de Deus, a essência de Deus. Certamente, queridos, o Pai Celestial revela em todos os momentos a sua bondade em cuidar de nós. Você tem testemunhos, você tem o que contar. Você diz: olha, Deus é bom em minha vida e Ele tem feito isso por mim. Amém, não é errado você perceber a bondade de Deus nos atos de misericórdia e graça em sua vida. E você então percebe que o cuidado do Senhor se revela em nos amar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é que alguns dizem assim: como Deus é bom, olha a minha vitória, olha o que eu conquistei. Ah, agora eu sei que Deus é bom. O que precisamos tocar biblicamente é que o Criador não pode ser medido por aquilo que nós temos. Porque aquilo que você tem hoje, quem sabe, amanhã você pode perder. Quem sabe o bom emprego, amanhã você pode perder. Isso é impossível? Não. O que eu quero entender contigo é o seguinte: será que Deus é bom, amoroso, quando nós passamos por problemas? Então entenda, Deus é gracioso, misericordioso, compassivo, fiel, amoroso. Sabe por quê? Porque em essência Ele é bom. Entenda, você e eu não podemos dizer em essência que somos bons. Não podemos. Porque em alguns momentos, mesmo que você seja uma boa pessoa, não estou julgando ninguém, eu creio que de uma certa forma para a sociedade, eu também sou uma boa pessoa, mas se eu disser eu sou bom, eu estou falando de essência. E eu tenho momentos em que eu tenho que pedir perdão para Deus.
Então eu digo, olha, eu sou uma boa pessoa, mas não sou perfeito. Deus é perfeito. Então veja, apesar das lutas, Deus é bom. Todas as bênçãos que você tem, não é porque Deus está bom, é porque Ele é bom. Porque o verbo estar, ele demonstra uma transição, mudança. E o verbo é, vem de perfeição, mostra o interior. Vamos lá. Pense comigo. Será que Deus é bom ao passarmos então por um problema quando a casa alugada é pedida? Você mora anos ali e o dono da casa diz, olha, não dá mais, não quero renovar o contrato, e você se vê neste aperto. Será que Deus é bom? Será que Deus é bom quando o luto visita o lar? Como aquele pastor que pediu para o filho dele ir na mercearia comprar um alimento que faltava para terminar o almoço, o menino foi e não voltou. E o pai foi atrás e o garoto tomou um tiro, uma bala perdida, e estava morto na calçada. Será que Deus é bom quando um filho abandona a fé? Alguém que você investiu, ensinou, amou e o filho abandona a fé? Será que Deus é bom no desemprego? Será que Deus é bom quando você se encontra no corredor de UTI com um ente querido? O que devemos entender é que em qualquer circunstância a bondade de Jesus é perfeita e imutável. Jesus é bom. Eu preciso que você entenda isto. A bondade de Deus está relacionada diretamente com a pessoa dele. É um atributo. Faz parte do seu ser. E isso não muda. E sabe por que não muda? Pelo fato de Deus ser eterno. E se Ele é eterno, os atributos do Senhor também são eternos. Então nós não dizemos Deus está bom como se Ele pudesse mudar a sua essência. Nós não falamos assim. Nós afirmamos Deus é bom. Ele é maravilhoso, é perfeito, é imutável, Deus é bom. O Pai não é como o homem que enfrenta as crises, e muitas vezes até crise existencial. Deus não te ama mais hoje e menos amanhã, você é filho. Ele te ama perfeitamente e revela este amor te presenteando com o que há de mais precioso. Logicamente, Deus nos disciplina quando nós saímos do caminho, mas mesmo na disciplina nós podemos ver o quê? O amor de Deus. E Ele nos presenteia com o que há de mais precioso. O que você mais necessita. A pérola. O tesouro. E sabe qual é esse presente? É o próprio Deus. Lá em Romanos 5,8 nos diz assim: porque Deus revela o seu amor para conosco, como o Senhor revela seu amor para comigo, Senhor? O texto responde: pelo fato de Cristo ter morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, como Deus mostra que Ele te ama, que a bondade dEle é perfeita, que Ele se derrama, que Ele procura você, é porque Cristo morreu no seu lugar. E talvez alguém pergunte, onde está Deus? E a sua bondade quando uma criança mendiga o pão no semáforo? Onde está Deus e a sua bondade nas ruas da Cracolândia em São Paulo? Verdadeiros zumbis? Onde está Deus
e a sua bondade no campo de refugiados, na mulher que nesse momento está sendo agredida pelo seu esposo. Onde está Deus no lar que é destituído pela experiência extraconjugal? No pai que fora demitido e que não tem certeza se amanhã comprará o leite para o seu filho. E assim alguns concluem: Deus não existe. E se Ele existe, Ele se esqueceu de nós. Queremos dizer que Deus está no mesmo lugar. Ele sempre é achado por aqueles que o procuram. Assim como as trevas nada mais são do que a ausência de luz, e o frio a ausência de calor, assim também o mal nada mais é que a plena ausência da vontade de Deus. Neste mundo, queridos, passamos por tribulações. Algumas mais leves, outras mais pesadas. Algumas rápidas, outras demoram um pouco mais. Nós passamos por tribulações. As dificuldades da vida, você precisa entender isso, estão ligadas ao mundo caído. Ao fato de que no jardim do Éden, o homem disse não para Deus. O homem escolheu se autogovernar, ele escolheu gerenciar a própria vida, desprezando a palavra de Deus, deixando de lado a vontade do Senhor. Deus criou Adão e Deus disse: olha, eu sou Deus e você tem que me obedecer. O homem aceitou a proposta da serpente, o Adão e a Eva, e eles decidiram: não, nós vamos gerenciar a nossa própria vida. A serpente disse: olha, tranquilidade, fique à vontade aí, esqueça o que Deus falou, não vai acontecer nada a vocês. E ainda ele propõe: vocês serão como Deus. Vocês conhecem a passagem, Gênesis 3. Ou seja, na proposta da serpente estava incluído o seguinte: se vocês forem autônomos, se vocês se autogovernarem, se vocês deixarem de lado a vontade de Deus, tudo dará certo e vocês serão felizes. Assim concluímos que, se o mundo estivesse em paz, tudo perfeito, se não tivéssemos problemas, todos felizes, isso seria indicador de que a proposta de Satanás estava certa. Ou seja, o homem não necessita de Deus, que o homem seria capaz de se autogovernar. Então, quando nós olhamos para este mundo e seus valores, percebemos que as coisas estão erradas. As coisas não estão caminhando de uma maneira que satisfaça. Então, isto cristaliza o entendimento de que no Éden Satanás mentiu. O homem necessita de Deus. As pessoas necessitam urgentemente do Criador. O ser humano não é capaz de se autogovernar, como propôs falsamente a serpente, que nada mais era do que Satanás. A pessoa sem Cristo, se for sincera, ela olha para o seu interior e percebe que falta algo. Esta é a grande frustração do ser humano. Por quê? Porque ele conquista as coisas, segue seu caminho, toma suas próprias decisões, alcança ostentação, projeta amores, faz tudo o que deseja e percebe: ainda falta algo. Esta é a agonia. Este é o ser agônico que ainda não encontrou respostas. E o que falta, isto que falta, é Deus. O Pai é achado. Se primeiramente a pessoa encontrar o Senhor Jesus. Desejo frisar que os momentos de dificuldades então chegam para todos. As lutas nos visitam.
Embora passemos por sofrimentos, Deus nos socorre. E como que Ele faz isso? É por meio de Cristo Jesus. Ele estende os braços, Ele nos segura, Ele nos socorre. Por exemplo, nós somos perdoados se cremos em Jesus. Amém? Amém. O que é isso? É Deus nos socorrendo para nos dar o presente que nós necessitamos, que é Ele mesmo. Mais um exemplo. Ele não nos abandona. Ele não somente nos salva, mas Ele também não nos abandona. É a promessa dele, João 10, 28. Ninguém nos arrebatará das minhas mãos. Então nós estamos seguros. Estamos nas mãos de Deus. Olha uma outra promessa. A palavra de Deus, ela nos dá sabedoria para lidar com as dificuldades. Quando temos dificuldades, e lá em Tiago diz, olha, peça sabedoria a Deus. Por quê? Porque nós temos lutas, precisamos enfrentar problemas, e nesses momentos, precisamos de sabedoria. Senhor, o que fazer? Como decidir as coisas? Como resolver aquela dificuldade? E Deus então nos dá sabedoria. Mais um detalhe, o Espírito Santo nos anima. Ele nos anima e nos conforta nos momentos difíceis. Tudo isso por quê? Porque passamos por tribulações. Lá em João 14,16 diz assim, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Então, nos momentos de dificuldades, nos momentos de lutas, Deus tem a maneira de agir conosco. Sabedoria, Ele nos dá forças, e o Espírito Santo nos sustenta. Queridos, o Criador jamais deixará de manifestar a sua bondade. Jamais. Não há tempo de validade para a sua graça, sua misericórdia, o seu amor. Não há prazo de validade para Ele perdoar, para Ele ser compassivo e ser fiel. E sabe por que não há data de validade? É porque Deus é eterno. E por Ele ser eterno, os atributos de Deus também são eternos. E o que é o atributo? É o ser de Deus. É a essência do Senhor. Lá em Romanos capítulo 2, no versículo 4, abra aí comigo, por favor. Eu tenho aqui, mas vou pedir para você me acompanhar. Romanos capítulo 2, versículo 4. Diz assim, apenas uma parte do versículo. A bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Olha que maravilha. Deus é perfeito. Ele quer que você se arrependa daquilo que o Espírito Santo mostra que não é certo, que é uma agressão aos propósitos de Deus na sua vida. E por que Deus mostra isso? É porque Ele é bom. Porque quando nós nos arrependemos, é momento então de pedir perdão, de mudança. É momento da gente olhar para o céu e falar, Senhor, eu nesse momento aqui, eu estou vendo, estou fazendo algo que transgride a sua vontade, sua palavra perfeita, e eu não quero andar desse jeito, eu me arrependo dos meus pecados. E você então diz, Deus, me perdoe em nome de Jesus Cristo. E você é conduzido à comunhão com Deus. E o texto nos diz, sabe por que isso acontece? É bondade de Deus. Por que Deus age assim? Porque Ele quer que você volte para o caminho. E que caminho é esse? É Jesus. O caminho é Ele. Então, quando nós estamos fora desse contexto, de não nos analisar, o que acontece? É que a gente anda no nosso caminho e Deus está batendo a porta do nosso coração, falando conosco e nos levando então a entender
que a bondade dele para conosco também é que a gente se arrependa e que a gente possa andar no caminho dele. Olha Salmo 34:8. Abra comigo, por favor. Salmo 34:8. Nos diz assim: ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, ou seja, feliz, abençoado, o homem que nele se refugia. Então, porque Deus é bom, e a sua bondade permanece para sempre, pelo fato dele ser eterno, se você é alguém que se refugia nele, ou seja, que confia nele, que tem ele como seu Deus, e você diz, olha, eu tenho Jesus Cristo como meu Salvador, e você confia em Deus. Então a Bíblia diz que você é feliz, você é bem-aventurado. Então a bondade de Deus nos alcança ao ponto da gente dizer, somos felizes. Porque temos tudo? Não. Não é este o motivo da nossa felicidade. O motivo da nossa felicidade, aliás, a alegria tem um nome. Lá em Colossenses vai dizer assim, regozijai-vos no Senhor. Outra vez digo, para a gente lembrar, regozijai-vos. Então a alegria tem um nome. Qual é o nome da nossa alegria? Cristo Jesus. Eu não sei como você está, a sua vida, as suas lutas, as suas dificuldades, mas Deus sabe o que você precisa, o que você está esperando em Deus, aquilo que você tem orado, e ore mesmo. Nós confiamos nele. Ele é a resposta para a nossa vida. Ele é o lenitivo para a nossa alma. Ele é o bálsamo que cura as nossas feridas. Ore. Confie no Senhor. Olha, prove e veja que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele se refugia. Deus sabe como você está hoje aqui. Aquilo que o seu coração tem, às vezes, tem sido abatido. Eu quero dizer para ti que Deus é bom. E mesmo nos momentos de dificuldades, ainda assim Deus é bom. Ele cuida de você. Ele manifesta o amor dele na criação, como nós lemos. E a bondade do Senhor, então, permanece para sempre. Por quê? Porque Ele é bom. Deus cuida de você de uma maneira muito especial. Cuidando do seu coração, as suas necessidades sendo supridas. E mesmo que demore tempo para Deus responder da maneira que você deseja, quem sabe, Ele nem responderá da maneira que você está esperando. Tem uma outra maneira de lidar com a situação. Tem orações que a gente faz e Deus responde praticamente de imediato, não é assim? E outras que a gente faz e demora dentro do nosso ponto de vista, né? Do nosso ponto de vista. E tem outras que Deus decide não agir daquela maneira, mas Ele cuida de nós. O grande desafio é a gente reconhecer que a bondade de Deus está em todos os lugares, mesmo nos momentos de aflições. Deus é bom. Vamos falar todos? Vamos lá? Deus é bom. Só as mulheres. Deus é bom. Só os homens. Deus é bom. Só os salvos em Jesus Cristo. Deus é bom. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, a nossa vida, esta igreja, em nome de Jesus. Quero orar com você. Eu peço para que você, neste momento, caso você perceba que você está necessitando fazer novos propósitos com Deus, quem sabe você tem andado numa linha que não agrade o Senhor. Você quer então mostrar arrependimento, porque a gente prova, sabe que Deus é bom, e quando nos arrependemos, a gente se refugia nele. Então você quer manifestar isso
confiando no Senhor, pedindo perdão e se arrependendo, firmando novos propósitos e declarando que Deus é bom apesar das lutas. Eu peço para que você faça isso no seu coração. Vamos orar. Pai, nós queremos com a nossa vida declarar que o Senhor é bom, é uma constatação. A gente agradece a Ti porque o Senhor todos os dias, ó Deus, está nos abençoando. A gente sabe que os Seus atos são perfeitos. E nós declaramos, ó Deus, que apesar dos momentos de luta, das dificuldades, declaramos que o Senhor é bom. Porque isso faz parte do seu ser, da sua essência. O Senhor não muda. O Senhor é bom. E este mundo não tem procurado o Senhor. As pessoas não têm dependido do Senhor. E nós somos seus filhos. Cremos nas tuas promessas, sabemos dos teus preceitos, confiamos na revelação da sua palavra. E sabemos que se o mundo está caótico, é porque lá no Éden, no jardim do Éden, o homem caiu. E tudo isto que acontece é fruto da má decisão no Éden. E nós somos descendentes de Adão. E isto chega até nós. Mas também sabemos que o Senhor socorre o seu povo. O Senhor tem cuidado de nós. E está preparando a nossa mansão celestial. Está preparando o lugar onde todos nós um dia nos encontraremos. E nós louvamos o Senhor, porque o mundo, ou a vida, melhor dizendo, não se reduz à vida física. Existe a vida espiritual. E nós louvamos o teu nome porque o Senhor é Deus, o Senhor é bom. E mesmo quando faltarmos aqui, o Senhor nos receberá em glória, Pai. Louvamos o teu nome. Agradecemos pela beleza da sua palavra e oramos assim, em nome de Jesus. Amém.